Sejam todos muito bem-vindos, chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichling e é muito bom mais uma vez estarmos juntos nesse encontro aqui pela nossa TV Galega. Muito bom mesmo. E nesse encontro semanal, nesse encontro mensal aqui sempre com você e ao longo das semanas, às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. Apresentando o meu primeiro convidado, trazendo aqui o tema Saúde Feminina. E um assunto que para muitas pessoas ele ainda é desconhecido, mas a gente sabe que sim é referência no país chamado Brasil, quando a gente menciona, por exemplo, ginecologia íntima, ginecologia regenerativa. E agora a gente vai colocar em evidência esse assunto aqui comigo, o meu convidado, o Dr. Charles Berger, que é médico ginecologista e especialista em ginecologia regenerativa. Dr. Charles, seja muito bem-vindo aqui à TV Galega. Muito obrigado, Denise, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão relevante para as mulheres, né? Pois é, um Espero assunto poder importante. acrescentar Vai acrescentar informações. muito, vai tirar muitas dúvidas minhas, inclusive, desconheço um pouco desse assunto, mas quando eu recebi essa pauta e ao mesmo tempo, né, foi sugerido trazer um assunto como esse para a nossa temática aqui do Encontro Mulheres, doutor, achei muito oportuno. Sim. E principalmente sabendo que o nosso país, o Brasil, a procura por cirurgias íntimas, ela já ganha uma expressividade muito grande, doutor. É verdade, o Brasil é um dos países líderes no mundo na execução dessas cirurgias chamadas cirurgias estéticas íntimas, que tem uma capacidade não só de corrigir os inesteticismos, mas também corrigir a funcionalidade, às vezes, da região vulvar e vaginal. Então, são muitas as alternativas que nós temos hoje, não só no âmbito cirúrgico, mas também no âmbito de correção de falhas que podem acontecer com o complexo vulvovaginal ao longo da vida feminina. Quando a gente pensa em ginecologia regenerativa, a gente vai ao encontro de quais situações do dia a dia dessa mulher que poderia já ter, por exemplo, esse encontro com a medicina, buscando essa técnica, esse procedimento, doutor? Essa pergunta é bastante oportuna. A ginecologia regenerativa, como um todo, ela não é ainda uma especialidade reconhecida da ginecologia, ou uma área de atuação. Mas ela passa a ser uma área de atuação à medida em que em vários países do mundo isso já acontece. E no Brasil não vai ser diferente. Em breve nós teremos ginecologistas capacitados para poder treinar outros ginecologistas e aí sim oferecer isso para as mulheres. Então, o que nós podemos ter de oferta para a recuperação tanto da parte estética como da parte funcional? Nós podemos fazer preenchimentos vulvares, nós podemos fazer clareamento vulvar, nós podemos tratar atrofia vaginal, que nada mais está relacionada com aquela parte da vida feminina em que ela perde hormônios, e ao perder hormônios ela causa um ambiente vaginal desfavorável, com o risco de ter atrofia, ou seja, a pele fica fina, fica ressecada, literalmente, e passa a ter um ambiente com um risco maior de infecções, ou até mesmo de incontinência, de perda urinária involuntária. Então, nós temos hoje, nesse âmbito, uma série de alternativas e oportunidades de correção, mas principalmente de prevenção dessas situações, para que a gente não precise atuar de forma cirúrgica, por exemplo, em pacientes que têm esse problema. Nessa questão de perdas hormonais, está muito relacionado ao passar do tempo, a mulher com mais idade chegando a um momento como esse, ou não tem tanta relação com a idade da paciente, doutor? Total relação, né? É claro que o número de partos vaginais hoje pode ser um fator contributivo, né? É verdade isso. A gestação em si, né, tanto por cesariana como por parto vaginal, podem propiciar algumas alterações anatômicas que podem causar alterações no futuro dessa mulher. Mas o grande vilão dessa história é a menopausa, né? Na medida em que a paciente vai perdendo a sua produção hormonal própria, ela começa a ter alterações que vão se refletir em várias esferas do seu corpo, tanto na parte óssea, na parte muscular, no aumento do risco de doenças cardiovasculares, no aumento de doenças como, por exemplo, o Alzheimer, né? Essas situações são muito mais comuns ao longo da senilidade, e isso tudo faz parte também do tema da ginecologia regenerativa. Eu quero dizer para ti, Denise, que até vou citar ao longo da nossa conversa quais são as tecnologias hoje que estão à nossa disposição. Mas a situação mais frequente e mais barata possível para que nós pudéssemos usar na tecnologia, vamos dizer assim, da ginecologia ou das alternativas da ginecologia regenerativa, estaria relacionado às mudanças de hábitos de vida. Portanto, se uma mulher cuidar do seu corpo no sentido de
não só estou falando do aspecto beleza, mas sim principalmente do aspecto funcional. A obesidade, por exemplo, é algo que nos preocupa muito no mundo e no Brasil. É sabido que mais de 200 milhões de pessoas hoje no mundo estão acima do peso, são sobrepeso ou obesas. Isso traz uma série de consequências para a vida daquela pessoa. E as mulheres têm um aumento do risco de ficarem obesas no período do climatério e da menopausa. Essas alterações hormonais que a paciente encontra, muitas vezes causam alterações também metabólicas que levam essa paciente a um ganho ponderal, um ganho de peso. E o ganho de peso leva a uma síndrome plurimetabólica, com alterações da tireoide, alterações da pressão arterial, que nós chamamos de hipertensão arterial, e principalmente de uma doença crônica muito séria, que é o diabetes mellitus. Ou seja, o diabetes mellitus tipo 2, que se desenvolve normalmente por excesso de peso, é maior no período da menopausa e do climatério. É um pacotão que vem pela frente, então, doutor. Exatamente por isso, eu acho que, tenho certeza, melhor dizendo, que nesse sentido, a ginecologia regenerativa vem como uma saída extremamente inteligente que a medicina encontrou, de trabalhar, sobretudo com as mulheres, no âmbito macro, não somente num ponto, vamos trabalhar somente a vagina, vamos trabalhar somente o osso, vamos cuidar somente da hipertensão, não. Nós temos que cuidar de um todo, desde a parte espiritual daquela pessoa, desde a parte emocional, desde a parte neurológica, cardiovascular e hormonal. Nós temos um problema que enfrentamos ainda sobre os mitos relacionados à terapia de reposição hormonal. É muito comum sabermos que as pacientes têm medo ainda hoje de falar sobre esse assunto ou não querem falar sobre reposição hormonal. Não é incomum eu receber no meu consultório uma paciente: doutor, eu não quero fazer reposição hormonal. Elas têm razão quando olham para o passado. O estudo WHI, realizado ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, trouxe resultados desfavoráveis para a utilização da reposição hormonal, na época utilizando-se hormônios derivados de éguas prenhas, que era o chamado Premarin, que é um acrônimo exatamente relacionado a éguas prenhas. É bem inteligente da nossa parte imaginar que um hormônio estranho ao nosso corpo, recebido de um outro animal, pudesse não dar certo, né, gente? E foi isso que aconteceu. Os resultados foram insatisfatórios e, apesar de ainda ter, assim, alguns benefícios, houveram-se alguns problemas, como o aumento do risco do câncer de mama, porque estávamos relacionando hormônios não isomoleculares. O que isso quer dizer? Que nós estávamos usando na época hormônios que não eram idênticos aos produzidos pelos seres humanos. Pois bem, isso ao longo do tempo veio mudando, até porque nós tivemos necessidade de melhorias. E nós temos hoje então os chamados hormônios isomoleculares, que são muito parecidos com o que as pessoas produzem, o que as mulheres produzem. Eu falo pessoas porque os homens também podem fazer reposição hormonal e têm todo o direito de fazerem reposição hormonal. A andrologia, que é a parte da urologia que cuida desse tema, para os homens, também é uma linha de muito estudo e muita pesquisa. Eu acredito numa andrologia regenerativa no futuro próximo, sendo falado no teu programa. Mas na atualidade a ginecologia sai na frente. Nós estamos tratando da ginecologia regenerativa, porque é, sem dúvida, a pauta global. O mundo inteiro fala sobre esse assunto. Europa, Estados Unidos, Ásia e o Brasil, sobretudo, é um dos países que mais tem se desenvolvido nesse assunto. E nós estamos treinando profissionais que estão cada vez mais capacitados para essa visão holística do paciente, que nós chamamos também de integrativa. Por isso que vem ao encontro, então, desses números se coloca o Brasil como destaque hoje, a procura já na efetivação de procedimentos como esse. E assim, quando a gente pensa, doutor, a uma ginecologia regenerativa ou uma cirurgia íntima, estamos pensando realmente naquela cirurgia, aquele procedimento com cortes e com algumas outras formas de lidar com a situação daquela paciente. É por ali que a gente também caminha envolvendo essa ginecologia regenerativa, ou nem sempre envolve diretamente uma cirurgia propriamente dita? Quando nós tivermos que utilizarmos da oportunidade de fazer uma cirurgia, em caso em que você tem uma assimetria, por exemplo, de ninfas, são os pequenos lábios,
quando você tem uma assimetria dos grandes lábios vaginais, quando você tem um excesso de pele, por exemplo, cobrindo o clitóris, nós podemos fazer esse tratamento com laser, que vai ser um corte, mas vai ser um corte menos invasivo, com menos risco de complicações. E todas essas cirurgias são realizadas com anestesia local. A gente usa um anestésico tópico, um gel, e depois, se necessário, nós completamos com anestesia local. Então o procedimento passou a ser mais econômico, mais rápido e com uma recuperação, com um downtime muito mais acelerado. Então, se uma cirurgia que nós fazíamos tinha 30 dias de recuperação, hoje com uma semana a paciente consegue hoje estar fazendo as suas atividades praticamente normais. Dr. Charles, perdas de urina, incontinência urinária, Sim. o drama, é a realidade, muitas pessoas até colocam isso como uma coisa normal do seu dia a dia já de muito tempo e relacionam, por exemplo, a própria questão do parto. Essa cirurgia ou a ginecologia regenerativa também vai ao encontro de situações como essa? Sem dúvida nenhuma. Esse tema é bastante importante, Inês, porque vamos arredondar para 40%, mas a literatura fala em 37% das mulheres após os 40 anos de idade vão estar perdendo urina de alguma forma. Ou vão ter uma bexiga que é muito irritadiça, que você sente uma necessidade muito premente de estar urinando a toda hora com pouquíssima quantidade de volume de urina. Essa paciente provavelmente está tendo uma atrofia vaginal, que é o que você está me perguntando, relacionado à menopausa. E hoje nós podemos usar tratamentos e tecnologias que são alternativas à cirurgia. As cirurgias têm o seu espaço, têm as suas alternativas, mas nós podemos evitar procedimentos mais invasivos com a utilização do laser de CO2 vaginal, a radiofrequência vaginal, a utilização também de cadeiras que têm eletromagnetismo, que fazem estímulo da musculatura pélvico-vaginal, fazendo com que essa paciente tenha uma hipertrofia e um controle muscular muito melhor, sem dor e mesmo de roupa. O paciente tem uma praticidade de realizar um tratamento desse em cerca de 28 a 30 minutos por sessão, o que equivale, na verdade, a uma sessão de 28 minutos a quase 1.500 exercícios de fisioterapia de Kegel. Então, apenas estou citando esse dado para ter uma comparação da efetividade das tecnologias hoje frente aos métodos tradicionais. Nós vamos continuar usando fisioterapia? Sim, mas nós conseguimos potencializar os resultados utilizando tecnologias como o eletromagnetismo, onde você tem uma bobina dentro de uma cadeira parecida como essa, o paciente se senta confortavelmente, tem que se colocar numa posição apenas com as pernas um pouquinho separadas, com o centro da coluna ereto, no centro da bobina, e se dispara um preset, uma programação, em que você tem um estímulo de diversos grupamentos musculares que fazem uma hipertrofia e uma melhora do tônus, fazendo com que a pessoa tenha um controle melhor da continência urinária. Eu tenho pacientes que fizeram depoimentos espontâneos que me disseram: olha, doutor, eu estava inclusive preocupada, eu não conseguia mais sair de casa, socialmente estava muito difícil, eu não queria mais viajar. E hoje eu me sinto totalmente tranquilo e com segurança para fazer todas as minhas atividades sociais. E isso é bastante interessante, que está dentro do conceito da ginecologia regenerativa. A tecnologia vindo ao favor da melhora das condições de vida dos pacientes. Isso é muito interessante. Doutor, são procedimentos que somente pela rede particular de saúde ainda sendo acompanhado? Os planos de saúde já cobrem esses procedimentos? Por exemplo, no SUS temos também essa opção para os pacientes? Nós não temos isso ainda na rede privada de planos de saúde ou na rede SUS, mas se nós nos compararmos nos movimentos que acontecem em outros países, como a Europa, por exemplo, já existe tratamento de laser na Itália e na Espanha, disponível para os pacientes que são atendidos pelo sistema de saúde público daqueles países, né? No Brasil ainda nós não temos isso, nós temos somente no âmbito privado. Porém, como são técnicas efetivas e rápidas, elas têm um custo operacional para o paciente ainda relativamente acessível, né? E os equipamentos diminuíram também de preço, porque há muitos concorrentes hoje nesse mercado, distribuindo tecnologias para o mundo. Isso facilitou a aquisição desses equipamentos, que nós já temos hoje, todos esses citados aqui em Blumenau,
e temos como ofertar aos nossos pacientes com um preço bastante convidativo. Não é difícil você converter um tratamento com excelente resultado a preços bastante módicos. Idade das pacientes que o senhor atende, mais ou menos, seguindo essa linha, procurando ir ao encontro da ginecologia regenerativa? É mais comum, Denise, com certeza, no período do climatério e da menopausa, a partir dos 35, 40 anos de idade. Porém, nós temos situações que são adversas, que podem acontecer. Nós temos uma paciente que teve uma lesão da face endopélvica numa realização de um exercício físico de crossfit e ela perdeu o controle da parte não só urinária como fecal. Essa paciente passou por um tratamento cirúrgico de correção, não ficou ótimo e após o tratamento do Incela, essa tecnologia de eletromagnetismo com melhoria da sensibilidade e do controle dessas fibras musculares, a paciente teve uma melhora do tônus e hoje essa paciente está continente. Então depende das situações, nós podemos ter que lançar mão sim dessas tecnologias muito antes do climatério da menopausa. Como nós temos uma cadeira de eletromagnetismo que trabalha em incontinência urinária, ela não trabalha em incontinência somente para mulheres, mas também para homens. Tem alguns homens que se submetem a cirurgias e tratamento de câncer de próstata podem ter como efeito colateral a incontinência urinária e se beneficiam muito dessa tecnologia. Muitos depoimentos na clínica favoráveis a esse tipo de situação. O senhor é ginecologista, mastologista e agora também com essa referência em ginecologia regenerativa. Por que foi ao encontro de mais esse encaminhamento oferecido aos seus pacientes, mas principalmente para a sua fonte de conhecimento, doutor? Essa pergunta ela é extremamente oportuna, eu fico muito feliz por ter feito essa pergunta. Eu, como as minhas pacientes, também estou envelhecendo, né? Tive que procurar alternativas para frear essa velocidade rápida de envelhecimento que nós nos encontramos. É muito importante que a gente tenha oportunidade de envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida, né? Então eu fui estudar muito a respeito desse assunto, iniciei essa jornada em 2017, tentando entender mais a parte da ginecologia integrativa ou regenerativa, como se fala hoje, como nós chamamos hoje. E eu fui atrás dessas tecnologias, tanto no Brasil como fora daqui. E encontrei várias informações interessantes e comecei a concentrá-las, a condensá-las para trazer isso para a nossa região, para Blumenau. Coincidiu que com isso também o mundo se colimou nesse sentido, os feixes foram se integrando e foi aparecendo em vários países do mundo tecnologias diferentes e agora nós estamos agregando sobre o que nós estamos hoje chamando da ginecologia regenerativa, ou seja, nada mais do que a utilização de tecnologias, mudanças de hábitos de vida, conhecimento sobre os melhores exercícios físicos a serem realizados nessa fase da idade ou para cada paciente especificamente, a suplementação de vitaminas e oligoelementos que trabalham muito na antioxidação ou no efeito anti-inflamatório crônico para melhorar o perfil do paciente como um todo. Porque nós envelhecemos, Denise, porque nós estamos inflamando cronicamente. Partindo-se desse conceito, nós temos que tentar frear esse processo inflamatório e para isso nós temos uma série de alimentos e até de suplementos, por que não, que podem ser utilizados para, vamos dizer assim, desacelerar esse processo. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, foi uma curiosidade minha, pensando primeiramente em como eu poderia melhorar e a partir daí eu percebi que eu poderia continuar melhorando a qualidade de vida das minhas pacientes, não só operando, como eu fazia muito, né? Antes eu operava muito e hoje a gente consegue operar quando necessário, mas a gente consegue prevenir mais do que tratar. Eu acredito que a medicina vai evoluir rapidamente para esse conceito em âmbito geral de todas as especialidades. Nós vamos consultar mais os nossos pacientes para, primeiramente, preveni-los das suas doenças. E, eventualmente, claro, quando tivermos um problema, sabermos a melhor alternativa de tratamento. Mas foi por isso que eu procurei a ginecologia regenerativa. O universo feminino só tem a agradecer, com certeza. Dr. Charles, obrigada por estar conosco, abrindo o nosso programa de hoje aqui. Muito bom te receber, tá? Muito obrigado mais uma vez, Denise. Gente, terminamos aqui esse primeiro bloco, mas na sequência tem muito mais. Intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.